Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todos por se juntarem a nós. Estejam vocês aqui no Instituto de Estudos de Desenvolvimento, na Casa, da Floresta da Aliança Clima e Uso da Terra em Belém, mas fico muito feliz em ouvir diversas vozes e como que, nós podemos saber que temos apoio de vocês. Agradeço a todos que estão online de qualquer parte do mundo. Bom, quero dar as boas-vindas, em particular, mais uma vez, à Casa da Floresta da Aliança Clima e Usos da Terra em Belém, no Brasil. Eu sou o John Gaventa, sou professor do Instituto de Estudo de Desenvolvimento. Antes de prosseguir, gostaria de compartilhar algumas informações logísticas. Esse evento está sendo traduzido do inglês para o português e vice-versa. O botão de tradução pode ser encontrado na sua página do Zoom, clicando em Mais, e você pode escolher o canal em inglês ou português, caso precise. Se você precisar publicar algo, mandar alguma informação, mande pelo chat, porque assim todos podem visualizar. Bom, esta semana os olhos do mundo estão voltados para a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, conhecida como COP30. Milhares de líderes estaduais, representantes da sociedade civil, líderes indígenas e outros também estão presentes. Todos sabemos que esse é o 10º aniversário do Acordo de Paris, que foi firmado para limitar o aumento dos gases de efeito estufa e minimizar os crescentes riscos das mudanças climáticas. Dados recentes mostram que as mudanças na temperatura global continuam a aumentar. Dentre as muitas questões importantes abordadas nestas edições anteriores da COP, há uma vertente específica da necessidade de transição justa, ou seja, um acordo equitativo para as comunidades e trabalhadores afetados pela mudança necessária dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia, sejam elas novos tipos de materiais críticos ou outras formas de energia. Embora, essa transição energética justa seja necessária, muitas vezes faltam os debates e pesquisas com vozes que tenham experiências nas próprias comunidades que atuam na linha de frente do setor energético, seja em localidades como, Nigéria ou outras localidades que nós queríamos, mencionar aqui, também considerando a impunidade de algumas lideranças, considerando também materiais, que, provocam a destruição de comunidades locais. Também falta financiamento e atenção política às necessidades específicas dessas comunidades da linha de frente. E hoje há também, uma concentração dos maiores fundos climáticos multilaterais do mundo. O Fundo Verde constatou que apenas 2,8% do financiamento climático, ocorre para a mitigação das mudanças climáticas. Menos ainda, apenas um em cada 50 projetos, 1,9% deu a devida atenção às vozes dos trabalhadores e das comunidades afetadas pela transição. Como contribuição para preencher essa lacuna, temos o prazer de lançar hoje uma nova edição especial do boletim do IDS, intitulada Lutas por Justiça na Transição Energética, Vozes da Linha de Frente. E esta edição, ela é de acesso aberto e pode ser baixada gratuitamente pelos links do chat, com algumas traduções também para espanhol e português. Essa edição reúne contribuições de pesquisadores e ativistas que trabalham em estreita colaboração com comunidades da linha de frente em 10 países da América Latina, África, Europa, Reino Unido e Estados Unidos. Essas comunidades encontram nas periferias dos seus próprios países, enfrentam múltiplas desigualdades que precisam ser superadas.
constatamos que, longe de vivenciarem a transição energética, estamos rumo a uma justiça que muitas vezes passa pela perpetuação da falta de justiça e também padrões de exclusões. Nós também, entendemos que nós estamos longe de ser passivos diante das mudanças drásticas. Encontramos também histórias, estratégias poderosas de resistência e ação que os atores da linha de frente estão utilizando para fortalecer suas vozes. Por favor, acessem esses materiais para entender o trabalho destas comunidades. Temos o prazer de anunciar que 5 dos autores que contribuíram para o boletim do IDS também estão essa semana na COP30 em Belém. Para esse diálogo, estão reunidos perto da principal Zona Azul, onde decorrem os trabalhos oficiais, a Casa da Floresta, onde se encontram e é a sede da Aliança para o Clima e Uso da Terra, organizando esse evento conosco. Sem mais delongas, passo agora a palavra para a querida Cecília Viana, da Aliança para o Clima, também para dar as boas-vindas a partir de Belém. Também passaremos a palavra para o senhor Alex, pesquisador do IDS, como um dos coeditores do boletim, também atualizando, como nossa mesa acontecerá. Em seguida, nós teremos também Peter Newell e algumas mensagens dos nossos líderes. E depois nós voltamos aqui para as últimas considerações finais, com perguntas e respostas pelo chat. ah, e também depois nós vamos abrir para demais perguntas e comentários e os meus colegas aqui da IDS, a Rosie McGee e os outros membros vão estar aqui abertos e monitorando o que tivermos pelo chat. Muito obrigado a todos que estão no Brasil localizados, aos nossos intérpretes e aos nossos colegas da CLUA. Cecília, é com você agora. Obrigada, John. Consegue me escutar bem? Muito bem. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Ah, o meu nome é Cecília Viana, eu faço parte da equipe do Brasil. É um prazer receber esse evento com vocês para compartilhar ideias e só para compartilhar um pouquinho de quem nós somos como CLUA. Nós somos uma aliança, nós temos a nossa fundação voltada para o anúncio desses estudos. Então, é uma honra, em nome de todos, de dar as boas-vindas para vocês, para que essa discussão aconteça, essa fala falando sobre transição energética na Zona Azul e pensando no que a justiça significa, é importante a gente fazer com que os processos estejam acontecendo em termos de justiças e contexto da transição, pensando em combustíveis fósseis também. Então, há muita conversa em relação aos resultados que nós, esperamos e também as nossas experiências no chão, hã, da realidade, dentro daquilo que nós precisamos ter em termos daquilo que é fundamental para alcançar justiça com relação aos resultados que nós estamos buscando. Tendo essas experiências acontecendo e combinadas dentro de um, boletim de informações, a ideia é termos as negociações acontecendo para que nós possamos, consigamos alcançar a justiça necessária fora daquilo que nós vemos como um grande sofrimento na combu no em relação aos combustíveis fósseis. Quero dar as boas-vindas aos que estão chegando agora. Vou passar para o Alex e espero que nós possamos ter um bom debate. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Perfeito, Cecília, muito obrigado.
Obrigado por nos receber aqui na Casa da Floresta. Nós estamos tendo debates muito interessantes, muito, interessantes em termos de reconhecer e fortalecer as comunidades locais, no reconhecimento, do trabalho que nós precisamos ter em relação ao uso da terra. Então, tendo em conta todas as vozes para essa transição energética, nós sabemos que um ponto importante dessa discussão para a COP30 se relaciona aos avanços necessários em relação à conscientização que nós precisamos ter, das comunidades que são impactadas por aquilo que nós estamos precisando modificar. Esses são elementos-chave no nosso debate. Ontem, nós tivemos, o lançamento oficial e esse é um passo muito importante no reconhecimento desse canal para viabilizar vozes para as pessoas que, estão buscando documentar o máximo de informações possíveis em relação à escrita de novas políticas. Eu percebo que o Brasil tem um compromisso muito grande em relação à comunidade, principalmente aos povos originários. Bom, como o John comentou, a gente vem testemunhando muita coisa, verificando que os movimentos sociais estão acontecendo. Bom, a ideia é que a gente faça com que tudo isso seja mais tangível possível. Eu fico feliz em ter, pessoas aqui de várias áreas do conhecimento representando essas comunidades, nos territórios, que estão, nesse boletim. Bom, aqui no me na de um lado eu tenho a Juliana, do outro lado eu tenho o Peter comigo, e estamos passando por um processo extraordinário em relação a essa transição, principalmente agora a gente tem vozes da Colômbia e de diversos outros territórios que antes não estavam inclusos. É muito inspirador ver esse resultado acontecendo. Eu também tenho o Francisco, que, vem do projeto Liquid, que é um projeto que, ocorre em Londres. O Francisco é português e ele faz o link da experiência entre as comunidades hã, que são, impactadas pela mineração ilegal, garimpo ilegal no Brasil, e ele foi convidado também para fazer parte dessa discussão conosco. Nós temos também o Lucas Martins, hã, da comunidade afro-brasileira quilombola, e também temos o Tiago, da linha de frente, trabalhando aqui com a gente, com a luta e batalha em relação a essas extrações. Bom, nós temos também, outro professor de Minas Gerais, nosso colega, Fabiana também, da equipe Liquid. Temos uma presença muito forte aqui também da equipe da Liquid. Em relação às comunidades engajadas, com relação à extração de minerais e que tem um papel importante se nós pensarmos mais uma vez nessas transições necessárias. Temos aqui do outro lado da mesa também nossa colega, também que vai falar um pouco mais sobre essa transição, gênero. Também temos a outra colega que está ao lado dela, que, hã também vai falar um pouco sobre a realidade do Zimbábue e o que está acontecendo por lá. Então a gente tem uma mesa aqui bem rica e incrível em relação à experiência e visão dos ativistas para iluminar a nossa discussão aqui verdadeiramente. Bom, sem mais delongas, eu queria ouvir um pouquinho de cada um, para contar para a gente, no máximo 5 minutinhos, sobre esse trabalho que está sendo, captado e quais são as lições aprendidas em relação, ao que nós devemos levar depois que a COP terminar. Bom, uma vez que nós estamos no Brasil, vou começar pelo Francisco.
Se você e o Lucas puderem falar de 5 a 6 minutinhos, um pouquinho sobre, o que vocês gostariam de contribuir. Está funcionando a tradução? Are you able to hear the translation on audio at IDS? Yep. Because Francisco will speak in Portuguese. Yes. Não, mas então, pois está, né? Temos um também. Quer que eu fale em inglês? Yeah, it says it's working. It's working. That's what they're for. Yeah. Ok, então, muito obrigado pelo convite. Primeiro, estamos muito honrados por participar neste dossiê que tem uma grande variedade de artigos conectados. E aquilo que eu queria dizer aqui era que a nossa mensagem para a COP tem a ver com o facto de que o esforço para reduzir as emissões de carbono em todo o mundo é um objetivo nobre destas COPs, não é? Mas a utilização do carbono como medida de todos os danos ambientais torna-se um problema sério quando está desconectada de uma agenda de preservação da diversidade ecossocial. Então, neste artigo escrito a 12 mãos, de alguns pesquisadores do projeto Liquid, foi um desafio, mas o apoio também dos editores foi muito importante. São pesquisadores do projeto Liquid, Vozes do Território. E aqui alertamos para este perigo do reducionismo do carbono. O reducionismo do carbono é um método excessivamente abstrato de calcular custos e benefícios de projetos extrativistas e, em particular, daqueles que são justificados pelo consenso da transição energética. As lógicas geopolíticas e económicas da mineração, no caso dos nossos 2 estudos de extração de lítio para baterias de carros elétricos, recaem de forma desproporcional sobre territórios ancestrais, com diferentes formas de comunitarismo na organização social e conexões profundas com a ecologia e o meio ambiente. Como o Alex referiu, este artigo descreve 2 casos. Covas do Barroso, em Portugal, que tem baldios, terras de uso e gestão coletiva pelos moradores locais, sistemas compartilhados de pastoreio e distribuição de água, além de uma relação espiritual e metafísica com os ritmos ecológicos. A região do Barroso foi considerada Património Agrícola Mundial. Para o microfone. Está bom assim? Então, Covas do Barroso foi considerado Património Agrícola Mundial em 2018, o mesmo ano em que um grande projeto de mineração de lítio começou a tentar ocupar o território. Estabelecemos paralelos entre esta periferia europeia e o médio e baixo Vale do Jequitinhonha no Brasil, onde muitas comunidades indígenas, afro-brasileiras e outras encontraram refúgio de massacres coloniais e desenvolveram relações ancestrais profundas com ecologias difíceis. E aqui também um grande projeto de mineração de lítio intensivo em terra ameaça trazer um fim abrupto a esses territórios. Esse é o título do nosso artigo, O Fim dos Territórios. Reconhecemos que estes dois casos têm posições distintas no panorama, na geografia pós-neocolonial, não é? Mas de alguma forma têm muitas coisas em comum. Uma delas é que são impactados por esse discurso da mineração verde, que faz com que métodos de exploração intensivos em terra se tornem aceitáveis para reguladores e legisladores em nome das tecnologias energéticas que irão abastecer. E esta é a lógica do sacrifício, a crença de que existe um bem maior que requer e justifica um alto nível de desperdício e sofrimento localizados. É a lógica da compensação. Tudo que é destruído num lugar é reparável ou compensável noutro. E todo o resíduo que é criado, porque esta atividade cria muito resíduo, aliás, produz muito mais lixo do que materiais chamados críticos, tudo isto é potencialmente revalorizado e reciclado e creditado em carbono, muitas vezes. Portanto, a questão, na nossa visão, é que este reducionismo do carbono
os problemas e os perigos deste reducionismo só podem ser evitados por meio de uma agenda de conservação da biodiversidade, dos sistemas hídricos, da diversidade ecossocial. E para isso é importante desenvolver sistemas de conhecimento que conectem, em vez de fragmentarem, a pesquisa ecológica, social, ancestral e científica. São relações ancestrais com a terra, solidariedade comunitária e cosmovisões que consideram todas estas partes integradas, e estas são aquelas que podem realmente oferecer soluções para um mundo que não se autodestrói, que é o que nós queremos construir. E, portanto, pondo em risco estas comunidades, estamos a pôr em risco a possibilidade de construir um mundo que não se autodestrói, que é o que nós queremos. Só para finalizar, queria dizer que a pesquisa de qual este projeto emerge buscou contribuir para isso através, ou busca, porque continua, formando uma equipa em que comunidades, ativistas, comunitários, ativistas e académicos participam todos como pesquisadores. Na verdade, toda a gente é pesquisador, porque uma pessoa que vive numa comunidade que é afetada por um projeto destes tem que começar a pesquisar, a aprender, a conhecer, e, portanto, nós consideramos quase todos colegas de alguma forma. E, neste sentido, gostaria de passar aqui ao meu colega e companheiro Lucas Martins Pereira, que representa muitos papéis no projeto e é um residente de uma comunidade atingida diretamente pela mineração de litro, para dizer também algumas palavras. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lucas, sou residente de um quilombo lá do Vale de Jequitinhonha, chamado Córrego do Narciso. A gente ficou surpreso com a descoberta do lítio na região, isso em meados de 2019, e fez com que a comunidade se deparasse surpresa com tudo o que ocorreu depois disso. Foram várias pessoas fazendo pesquisa nos nossos territórios sem autorização, sem a Convenção 69, sem direito à consulta livre, prévia e informada, e assim foram invadindo os territórios, falando que a gente estava fazendo o bem para o mundo. Mas a gente, com isso, perdendo nossas águas, nossas terras, nossas florestas e nossas matas. Muitos dizem que a caatinga não é importante no bioma, principalmente no bioma de transição energética, sendo uma das matas que mais captam carbono da atmosfera. E mesmo assim falam que a caatinga não é importante. Estamos situados num bioma de transição entre Mata Atlântica, entre Cerrado e entre Caatinga. E mesmo assim, não ligam com isso. A gente vive em comunidades que o acesso à água é feito por caminhão-pipa. E deve ressaltar que a maior concentração de lítio hoje na região, principalmente nos municípios de Araçuaí e Tinga, onde está localizada as primeiras minas de lítio, encontra-se uma APA chamada Chapada do Lagoão. A APA essa que continha, alguns anos atrás, 136 nascentes, isso catalogada por estudos de ONGs locais. E com a chegada da mineração, as ONGs que cercavam, que faziam o processo de retrodução ambiental, de reparo ambiental, que cuidavam e zelavam da natureza, passaram a ser atacados por alguns moradores locais, porque suas terras foram descobertas mineração e, com isso, a cooptação de dinheiro. Ou seja, vende sua terra por 30 milhões, terra que alguns anos atrás valiam 30 mil, 40 mil reais. E com isso, as pessoas começaram a atacar, muitas vezes, as comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Isso de um território que as pessoas viviam em comum. E aí, quando a gente vê alguns documentários feitos até pelo nosso colega Clemers, a gente vê que o Vale de Jequitinhonha se tornou Vale do Sacrifício. Mas sacrifício para quem e para quê? Transição energética para quem e para quê? Porque a nossa região não fica com absolutamente nada. A gente só tem o emprego da mina. Não é desenvolvido nada na região. Apenas sacrificando nossos pulmões, as nossas crianças e a nossa água para uma transição energética de um bem maior. Mas o bem maior de países desenvolvidos. As comunidades só ficam com os estilhaços disso tudo, com os destroços e com a poluição, seja sonora, seja ela mental, seja ela por poeira mesmo, destruindo os pulmões
dos nossos ancestrais e das famílias que vivem ali. Não existe transição energética. Existe um plano para que as comunidades tradicionais se sacrifiquem para um bem maior, mais uma vez, pelo mundo branco. Muito obrigado. Many thanks, Francisco and Lucas. So we're going to continue Obrigado, hearing about the Francisco e impacts of Lucas. Nós critical vamos mineral extraction, continuar specifically. ouvindo sobre os impactos. Vamos ouvir da Mela, nossa colega. Vou pedir para ela deixar o microfone pertinho dela, por favor, pessoal, senão as intérpretes não conseguem escutar. Se alguém puder pedir para elas colocarem o microfone pertinho, por favor. Obrigado a todos. Nosso trabalho com as comunidades mostra uma conexão com a terra e com os territórios, e com essa luta pela, pela sua própria energia daquilo que nós tínhamos. Esse é um tipo de modelo de desenvolvimento em que a extração e o valor da sua terra e do seu território mudou totalmente. Então, não há um consentimento para as comunidades e principalmente o trabalho das mulheres. Existe um sacrifício em volta delas muito grande também, porque nós acreditamos que, como a África está passando por uma crise de energia também, existem muitas pessoas na África vivendo sem acesso nenhum à energia, grupos que estão sendo impactados de forma muito severa por conta de crianças nascendo, mulheres que estão envolvidas em esses setores informais de prestação de trabalho, elas contribuem com a economia, com o setor de energia, e isso não é algo que as pessoas conseguem ver, ninguém consegue visualizar o que está acontecendo. Elas estão super marginalizadas na nossa região, principalmente agora que tem essa corrida, pelos minerais em toda a parte do mundo, em cada país, em cada canto desse mundo. Todo mundo está falando sobre essa necessidade de uma transição pelos combustíveis fósseis, de energia renovável, mas a nossa preocupação maior é que essa questão da justiça seja pouco a pouco, ela vai pouco a pouco desaparecendo da discussão real daquilo que nós precisamos e aonde a nossa preocupação está, porque nós estamos vendo, por exemplo, no Congo, nós temos, localidades com muita violência, principalmente nas regiões de mineração. Quando a gente fala da Zâmbia também, a gente sabe que nós temos vozes da comunidade que precisam, de apoio, principalmente em relação à exploração de cobalto. Então, como que é possível a gente ter uma comunidade vivendo sem acesso ao básico do básico? Nós temos comunidades no Zimbábue que estão se agarrando à sua terra para não perdê-las, de vez, eles não querem perder a energia que vem do sol, do que quer que seja. Mas mesmo assim, o que eles estão vendo acontecer na vida deles é que eles não conseguem continuar a cuidar dessa ferida que ela continua aberta da extração, enquanto que todo mundo está curtindo essa ideia, da energia renovável. E também uma das questões importantes é em relação a como que nós vamos centrar essas coisas que estão acontecendo. A ideia da comunidade viver num contraste do desenvolvimento.
as comunidades se abraçando à sua terra, buscando um tipo de energia e de transição energética que não tem nada a ver com o conceito original do que foi criado, de forma distorcida. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com a comunidade, trazendo as mulheres, e o que a gente percebe como resultado é que se nós desistirmos da terra agora, e o que que vai acontecer com os nossos filhos? O que que vai acontecer com os nossos descendentes? O que que eles vão herdar no final das contas? A questão é as pessoas terem a consciência de que elas herdaram essas terras dos seus ancestrais, mas que elas, consigam transferir essa herança dentro das condições de uma terra que é fértil. A terra não é só um valor econômico, é um valor social, é um valor cultural que nós temos também. E isso não está sendo considerado, nessas transições. Falando sobre esse tipo de valor para a terra, nós percebemos que, ah, é preciso fazer uma distinção desses grupos de pessoas. E o que eu quero dizer com distinção é que muitas vezes as ideias em volta desse desenvolvimento é que as pessoas que estão vivendo nas áreas periféricas, elas ou que estão consideradas dentro da rede sul-sul, elas não fiquem marginalizadas porque elas precisariam, conseguir ter o seu desenvolvimento, urbano, digamos, e não somente ser comparadas pelo global, pelo norte global, né. Então, o que a gente entende é que essa é a grande luta da nossa comunidade, é de ser reconhecidos como aqueles que estão tomando conta da terra e que a energia não deveria ser para a produção, para, gerar capital, e sim dar acesso a todos. E também nós temos a questão de buscas, por exemplo, para comunidades que estão vivendo nessa área de exploração mineral, em que já havia um trabalho de colaboração antes, e existe essa questão de, nós deveríamos nós deveríamos estar preocupados com essa questão de transição energética, onde nós temos minas sendo fechadas, outros tipos de exploração iniciando, ou a gente vai encontrar algum tipo de justiça dentro dessa injustiça. Então a gente acredita que nós acreditamos que a justiça verdadeira deveria fazer parte de uma nova cadeia. Obrigada a todos, obrigada pelo tempo. Bom, nós ouvimos um pouco sobre esses desafios intensos, mas também a nossa colega nos lembra aqui sobre esse impacto sobre as indústrias e no nosso boletim que nós compartilhamos com vocês, nesse material, nós temos também artigo que vai falar sobre outros tipos de exploração que também, pode nos ajudar a entender um pouco do que é esse conceito distorcido da transição energética. A ideia é que nós possamos construir um diálogo com novas frentes. Eu queria chamar aqui a Juliana para contar um pouquinho para nós como esse processo na Colômbia está acontecendo. Obrigada, Alex, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui, pessoal. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre um pouco desse trabalho que está sendo feito nos últimos 2 anos. Nós começamos a verificar as
as transições em relação aos discursos públicos que têm sido compartilhados, e a gente tem verificado essas narrativas de transições que têm prevalecido. Elas são muitas vezes motivadas por atores que estão no poder, que têm interesse envolvido. E essa dinâmica, ela envolve falta de igualdade, busca pelo poder, e nós identificamos que as comunidades locais, principalmente povos originários, estão se sentindo marginalizados nessas conversações. Então, nós decidimos lançar uma iniciativa para criar metanarrativas em volta disso. Isso significa o quê? Ter uma história mais ampliada sobre novas perspectivas para esse debate, incluindo esses que fazem parte dessas comunidades. Então, essas metanarrativas devem priorizar a igualdade, a participação e o bem-estar da desse lucro que se busca. Então nós temos, cerca de 30 pessoas das comunidades, dos representantes, outras organizações também envolvidas, principalmente focando, nessa questão da exploração mineral. Nós estamos, buscando mudar essas histórias dominantes e encontrar espaço para buscar entender a esperança e essas pessoas que estão nesses territórios, porque são pessoas, hã, que que estão sofrendo as consequências, essas histórias e, narrativas coletivas têm a ver com essa mudança climática que nós estamos buscando para essa agenda pública e mudar a estrutura de governança como um todo. Portanto, incluindo, todas essas vozes, tem a ver com entender esses espaços de contradição. Esse é o ponto principal dessas comunidades, em entender os territórios, as realidades que eles estão vivendo, para que eles possam oferecer visões concretas em relação à restauração, natureza, de tudo. E também, ter uma abordagem, que traga a ocasião para a mudança verdadeira. A ideia é distribuir responsabilidade de forma mais correta, mais justa, incluindo todas as vozes. Então a nossa metanarrativa consiste em, nos manter dentro dessas realidades, buscando identificar as diferenças entre essas realidades. Nós tentamos trazer à baila essas diferenças e entender quais são as comunalidades que nós temos em relação ao que, é incluso nessas metanarrativas. Evitando outros tipos de extrativismos e tirar essas pessoas de uma vida de sacrifício, buscando defender, o reconhecimento da relação humana entre essas pessoas, garantindo que haja autonomia e, um consentimento, hã, formal dessa participação inclusiva. A ideia também é ter um controle local desses sistemas de energia, buscando priorizar esses tópicos nas discussões, ter uma restauração global desses ecossistemas, buscando trazer alternativas reais. E nesse ponto, as alternativas devem ser construídas em volta de uma abordagem baseada sempre na comunidade, sempre considerando o contexto, da economia deles, dessas pessoas locais. O que nós aprendemos
é que criar essas metanarrativas vai empoderar essas comunidades, e esse processo traz uma participação em conversações de visibilidade, em que antes não se via nada disso. Essa discussão em prol, dessas redes de socialização, elas precisam, ser o norte, do nosso país. E todo esse processo deve nos ajudar a fortalecer alianças, também com outras comunidades, outras, ONGs e com líderes, hã, globais. Então, nós estamos buscando, fortalecer esse processo. Eu acredito que um dos pontos que tem trazido uma conexão emocional para nós tem sido em relação à empatia, entendimento e também ter um foco real no nosso trabalho, pensando nas mensagens que as pessoas compartilham conosco em termos de questões da sua realidade que nós não estamos lá para ver todos os dias, né. Bom, vou parar por aqui, porque eu acho que eu falei demais. Obrigada. Obrigada, Juliana. A gente consegue aprender muito também, desse outro ponto de vista, trazendo a questão da Colômbia. E às vezes, a gente não conseguir, escutar dessas pessoas, que estão nesses espaços de memória, espaços de valor, de reconhecimento, e o acesso a essas pessoas para as comunidades que estão, né, nessas áreas de transição, precisam contar com o nosso apoio, com certeza, viu. Bom, Peter, você está por aí? Vou deixar para vocês agora e nos ajudarem aqui na nossa discussão, pensando na construção de alianças. Bom, vou passar para vocês agora, pessoal. Obrigado, Alex. Olha, queria muito estar aí com vocês. Aqui tá frio, aí tá calor. Bom, enfim, eu, fui anotando aqui algumas reflexões, algumas anotações sobre o que vocês comentaram. Bom, eu acho que em relação a esses debates que têm acontecido na COP em relação à velocidade dessas transições, de energia, eu acho que, nós temos, outros espaços de negociação que precisariam ser considerados. Eu acho que a ju tra justiça energética é uma coisa, e eu penso que a transição é justa somente quando a gente chega lá, somente quando a gente finalmente consegue, hã, incluir, a solução para aquilo que nós precisamos. E nós percebemos e nós temos diversos sistemas. E nós percebemos que há diversos tipos de injustiças acontecendo, e o quão, relutantes, às vezes, as pessoas estão em entender que elas estão erradas em relação a esses sistemas de injustiça que elas vão gerando. Bom, a gente fica também refletindo em quem é que determina, a tomada de decisão, porque nós temos regiões que progressivamente estão, já vendo o que que a transição, significa, o que que ela representa, verdadeiramente. Então, em termos de, entender qual que é o ponto final de tudo isso,
Eu entendo que um ponto é a linha de frente em relação à transição justa, intervenções, recursos, e essas áreas sacrificadas também. Mas eu acho que tem outras questões que me pegam aqui em relação a esses desafios de falta de conexão, em entender quem são essas pessoas que tomam decisões e ministros, pessoas que estão no poder que não necessariamente podem estar trabalhando em prol de eliminar esses prejuízos. E o nosso boletim, o nosso artigo fala sobre isso, como diminuir esse prejuízo nesses sistemas de energia que estão trazendo e vão continuar a trazer prejuízos para essas novas formas de extração mineral, seja de lítio ou de outros minerais críticos que ameaçam essa perda de terras, destruição ambiental das comunidades locais. Então, as lutas de compensação, acesso à terra, isso não é novidade, porque isso é a história toda nossa. Agora, o que eu percebo de diferença agora, em particular com relação a essas comunidades afetadas pela transição, é que nós precisaríamos adotar estratégias diferentes. Como que a gente consegue ligar os pontos em relação a experiências compartilhadas em relação a movimentos, por exemplo, que a gente vê acontecendo, Portugal, no Brasil, essas estratégias que precisariam acontecer em diferentes espaços, ao mesmo tempo, a gente precisaria conseguir navegar nesses espaços, nesses efeitos. Outra coisa que a gente não mencionou ainda é pensar na importância da intimidação, das mudanças que precisam acontecer e também trazer mais pessoas envolvidas na verdadeira tomada, de decisão em relação à intimidação que essas pessoas provocam nas comunidades, as mortes que nós vemos acontecendo, autoritarismo, um populismo, distorcido. Então, os debates também se tornando debates, armados e, tirando o contexto que seria necessário que nós tivéssemos em relação a uma mudança. Então, o que a gente vê nessas transições é conseguir construir alianças, ter, narrativas construtivas que realmente consigam mudar algo e também conseguir, ah, trazer outras formas de poder, que tiram as desigualdades e que ajudam os países a sentir que eles não estão sem apoio, que eles não estão sozinhos, pensando também nos recursos necessários e o acesso à energia também. Ah, nós também temos, cidadãos que são atacados e que, precisam de apoio. O que eu percebo é que nós também temos questões geracionais que estão em volta dessas mudanças necessárias. Esse é um dos desafios que nós precisamos, ter que lidar em relação a esses desafios, globais. No nosso boletim, a gente vê muito sobre essas injustiças. Bom, eu não quero pensar só na militarização que não que reforce a desigualdade, e sim uma militância
que nos ajude a fortalecer as vozes, as alianças e também poder juntar esses pontos e como que a gente pode proceder nesse contexto. Eu quero agradecer todos vocês por estarem aqui para que a gente pense nessas transições. Bom, acho que uma boa rodada aqui de falas de cada um. Hã, hã, a gente está dentro do nosso tempo aqui, da nossa roda, porque a gente tem tempo suficiente para fazer comentários, tirar dúvidas, fazer perguntas quando necessário. Se alguém precisar sair, não tem problema, tá, a gente entende se alguém a gente não vai levar para o pessoal, se alguém precisar sair da reunião, porque às vezes a gente pode se atrasar um pouquinho, mas a gente vai tentar seguir o tempo, mas, hã, a gente, também vai na próxima semana enviar para vocês um documento de escrita de uma política que a gente está buscando, escrever com os relatos detalhados das experiências da comunidade na linha de frente da transição energética. Nós temos também demais autores desse artigo que nós trouxemos aqui para publicação, que é bem interessante. Eu acho que eu vou primeiro verificar se tem comentários, aqui para o pessoal que está na sala, e aí, Alex, a gente pode passar para você, caso alguém queira perguntar. E depois eu vou dar uma olhada no pessoal que está online aqui no Zoom, para ver se alguém quer perguntar algo também, tá bom? Eu vou deixar aqui a sala aberta, caso alguém, precise tirar as dúvidas. Só peço que falem no microfone para que as intérpretes possam escutá-las. Obrigada. Bom, eu sou do Madagascar, África, e eu trabalho com as mesmas políticas e trabalho aqui na universidade. Bom, muitas pessoas nos países do sul global, ah, não que não têm acesso à energia, se perguntam, e eu me pergunto, hã, como que a gente pode garantir que essas comunidades não sejam deixadas para trás e suas vozes possam ser incluídas para que as soluções sejam reais e não apenas no papel. Então você está querendo saber sobre o quão práticos nós podemos ser para que nenhuma comunidade seja deixada para trás no acesso mais básico do básico. Mais alguém? Por favor. Muito prazer, meu nome é Camila, eu sou da Colômbia. Eu também estou estudando sobre mudanças climáticas aqui na universidade. Eu queria falar sobre o contexto da violência no contexto do sul global, sobre esses modelos que nós temos, hã, atores que são mobilizados por essa extrema violência que nós sofremos, essas ideias, polarizadas em termos de territórios. Então esse é um problema gravíssimo no contexto da Colômbia, esse da violência. Perfeito. Vamos falar sobre como essas comunidades podem ser ouvidas. Vocês quer passar, Alex, para alguém da nossa mesa redonda para responder essas perguntas? Obrigado pela pergunta. Mel, como você estava falando sobre isso, você gostaria de responder sobre o colega do Madagascar e a Juliana sobre a questão da violência na Colômbia. Ah, Obrigada pela pergunta. Em relação à transição energética global e à voz da comunidade envolvida em soluções práticas, bom, primeiro de tudo, a gente precisa olhar o desafio do o sistema global, só passa por um acúmulo,
nós precisamos mudar o sistema global que lucra em cima das pessoas e coloca o capital em cima da necessidade humana. Mas há esperança no sentido de descolonizar, no sentido de sistema, desse sistema que toma conta do contexto econômico. E se nós pudéssemos garantir que os recursos alcançassem as comunidades para que eles pudessem articular suas necessidades e pudessem começar a falar. Bom, eu não quero falar em alternativas paliativas, eu quero falar hã, sobre a comunidade o que acontece? Essa é a grande comunidade que ela direciona as demais comunidades, então nós precisamos trazer eles para frente, trazer eles para a superfície, porque eles estão no fundo. Cada país nesse mundo está sobrevivendo devido à contribuição das mulheres da classe trabalhadora, dos povos originários. Esse é o apoio, esse é o suporte prático para a sociedade, porque no momento que nós continuarmos a ter discussões só nos corredores, só no informal, só no meio acadêmico, a gente não pode ficar teorizando demais a transição energética sem envolver o sistema verdadeiro de conhecimento que essas mulheres têm e do povo indígena, do povo trabalhador. Nós não vamos conseguir ter soluções que vai funcionar para todos. É isso que eu tenho para dizer, obrigada. Obrigado, Mel. Nós temos, mais um comentário aqui, sobre os impactos da violência e também, pessoas da expedição de Moçambique e das violências também associadas. Deixa eu só deixar a Juliana comentar sobre a violência na Colômbia, e aí a gente já passa para essa parte. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, nós temos esse acordo na América Latina que funciona como um instrumento para países que buscam garantir o direito à participação, acesso à informação e também inclui, mandatos de proteção com relação a direitos humanos. É uma ferramenta que alguns países ainda estão tentando, hã, transformar isso em uma lei nacional, uma lei local por país, mas é sempre uma ferramenta que nós buscamos ter para a proteção dos demais líderes. E no caso da Colômbia, com esses tipos de alianças e redes, e que nós estamos participando, nós convidamos comunidades locais, líderes locais para esses espaços para discutir estratégicas para o período de eleições, por exemplo. A gente está tentando se unir, desenvolver estratégias e estamos preocupados com relação à segurança para a sociedade civil, em como que nós podemos, ah, porque essas pessoas que estão, passando por esses desafios são as pessoas que, precisam de apoio com relação à disseminação de locais que não estão
sendo escutados, que não estão sendo ouvidos. Mas eles também falam sobre essa proteção física. É bem complicado, na verdade, esse assunto, porque a gente precisa pensar em como que nós podemos, criar estratégias em grupo para participar, mas não arriscar a integridade da vida. Obrigado, Juliana. Temos uma pergunta da Cecília, não sei se mais alguém quiser comentar. Vocês têm algum comentário a respeito disso? Então, a violência da mineração na nossa comunidade é um pouco diferente, um pouco silenciosa. De outras maneiras, é uma forma de políticas públicas, de negar políticas públicas para a comunidade e fazer com que a comunidade seja errada de defender a natureza, se passe como antidesenvolvimentista, e isso isola a comunidade, principalmente de políticas públicas, como acesso à saúde, acesso à educação, e são maneiras de repreender o nosso povo e de limitar. E principalmente na geração de trabalho e renda para a comunidade. Isso atrapalha muito o modo de viver. E na nossa comunidade, o que mais preocupa, como eu disse, é o adoecimento mental das pessoas mais velhas, o medo de perder esses territórios pela violência executada pelas mineradoras. Um exemplo de violência, como eu disse, são as invasões de nossos territórios para a pesquisa mineral. Os nossos territórios todos, a maioria tem lítio. E mesmo com a versão 69, mesmo com as restrições por ser com as comunidades quilombolas e indígenas, mesmo assim, eles invadem o quilombo e registram suas pesquisas minerais dentro do quilombo sem autorização do próprio quilombo ou da terra indígena saber. E sem contar que muitos extrapolam os 9 quilômetros determinados sobre o raio de proteção. E mesmo assim, eles invadem, e quando a comunidade se opõe, eles dizem que a comunidade não quer desenvolvimento, que a comunidade está ultrapassada e que a gente precisa conhecer novos modos de vida, porque o nosso modo está errado, de se ambientar e de se envolver com respeito àquele local e de querer uma geração e uma transição energética justa para todos, em que todos os povos se sintam incluídos, ouvidos e que seja parcialmente integrado com a natureza por um bem comum de todos. E aí a gente é chamado de ultrapassado e excluído, muitas vezes, de debates por causa disso. Obrigado, Lucas. Yeah, thank you for reminding us that Obrigado, Lucas. Obrigado por nos lembrar dessa intimidação, dessas violências silenciadas, invisibilizando vocês. Obrigado. Temos um comentário da Cecília. Se não tiver mais ninguém, uma pergunta. Ok, perfeito. Vamos lá. 3 pessoas. Obrigada a todos. So I would like to pick up on the issue or continue on the issue of violence, but also considering the Bom, considerando essa questão do equilíbrio do poder, eu acho que essas são 2 partes do quebra-cabeça que seria importante nós monitorarmos. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso coletivo aqui. Tem algo que nós deveríamos aprender dos movimentos trabalhistas em relação a essas ameaças? Porque o movimento, ele está construindo no coletivo para desafiar o poder, ah, pensando nessas diferentes formas de violência. Esse é um convite para a reflexão. O que que nós temos para aprender? E considerando que o colega comentou em relação a essa dispersão, a gente estava falando sobre experiências ao redor do mundo, diferentes contextos. Tem algo que nós poderíamos trazer
aqui para discussão em relação ao movimento trabalhista? Nós temos o Clement, eu acho que alguém, eu não sei se o cabo vai chegar aí, vamos lá. Obrigada, pela pergunta. Juliana, tenho só um comentário, uma pergunta rápida para você. Em relação ao presidente do país, em relação à energia, à transição energética, a atenção que tem sido dada para esse assunto e as metanarrativas. E talvez a gente possa chegar a um um ponto em comum. E a segunda questão é em relação à disseminação dessas metanarrativas. Eu só estava curioso em entender como é que vocês trabalham em relação a jornal, mídias sociais, TikTok hoje em dia, televisão, rádio. Como é que vocês estão conseguindo adentrar esses meios de comunicação? Sobre a questão da resistência ao movimento trabalhista, claro que existem diferentes estratégias e resistências em relação às pessoas que estão desprotegidas nas comunidades, de pessoas que estão lutando pelos seus territórios. É importante a gente lembrar sempre disso. Essa é uma questão que a gente tem buscado trazer esse tema para a nossa conferência de clima. Ah, a gente tem pensado em assuntos que, são importante e que precisam se tornar uma ferramenta que funcione nos nossos territórios. A gente não pode pensar só no limite político, é um espaço de cultura e como os colegas aqui expressaram muito bem. Então, essas soluções que são propostas para transição energética, hã, nós precisamos, poder dimensionar tudo isso. E também bu bus buscar, entender quais são as questões que acontecem conosco também na África, no Brasil, por exemplo, é um tipo de assalto à mão armada com as nossas terras, é isso que a gente vê que acontece. E a gente também, não pensar em falar sobre justiça energética, e sim falar sobre justiça da nossa terra. A Zâmbia, outras, regiões têm passado por essas questões de sustentabilidade. Para certos tipos de desenvolvimentos, eu entendo que continua sendo uma ameaça para nós. Então essa é uma mensagem importante que nós, temos em relação à conferência de clima. A questão da descarbonização proposta aqui está criando vítimas do território, e eu achei bem interessante a pesquisa que vocês fizeram em relação a essas pessoas que, digamos, estão sendo despejadas da sua própria terra, e isso já saiu do nível do sacrifício.
e está criando vítimas que são irreversíveis ao isso que está acontecendo e a área, do norte global não está fazendo nada para isso. Então é interessante ver que no território tem uma legislação. Então é isso, faz falta esse sistema de justiça social e não só de justiça. Bom, tem pessoas online aqui fazendo perguntas, deixa eu só ouvir de vocês aqui em relação ao movimento trabalhista, e aí eu volto para a Juliana para responder para o Guy, e aí a gente vai para o online, e aí a gente escuta um pouquinho sobre os que estão presencialmente lá em Londres, e aí acredito que a gente chega ao final da nossa apresentação. Só rapidamente comentar, nós temos aqui, eu falei que o nosso artigo está sendo escrito por 12 mãos, mas tenho 6 mãos aqui, a Fabiana Leme, tem mais pessoas aqui, tem a Bruna, tem uma galera. Bom, em relação ao movimento trabalhista, e quando nós falamos de comunidades indígenas e essas ecologias que precisam ser defendidas, é uma forma de proteção que o que eu quero dizer é o seguinte, que essas pessoas, elas produzem, ah, uma herança para a terra que o norte global não percebe, né, basicamente isso. Então nós temos, eu acredito que tudo isso tem muito a ver, com entender que as comunidades locais são comunidades produtoras de vida, de cultura, de tudo. Então é uma percepção que eu queria trazer. Obrigado. Vamos lá, Juliana, com você, respondendo a pergunta do Guy, e aí a gente vê as mensagens do chat e das pessoas online e outras presenciais lá em Londres. Bom, o que eu entendo é que nós precisamos estar cientes dessa agenda, por exemplo, no caso do governo na Colômbia, que começou com outros presidentes na Colômbia, outros políticos há 20, 30 anos atrás. Isso é uma coisa de tempos antes. Eles têm feito políticas públicas, então, nós estávamos no caminho da transição energética, mas de repente ficou claro que o posicionamento da Colômbia em relação às equidades, hã, isso, trouxe abertura para outras discussões, outros temas e comentários. Então, definitivamente para nós, foi um ponto chave para esse governo em relação a essa discussão. E como eu havia comentado, nós estamos buscando preparar estratégias para as nossas eleições e nós vemos tudo isso com um certo problema, porque essa terminologia está muito ligada a a agenda, que não tem a ver necessariamente com o cidadão, sabe. Então, como que a gente pode manter essa discussão sem politizar demais os termos? Nós estamos lutando em lutar por uma coisa e agora a gente está passando pelo desafio, de sentir que a gente está longe do que o governo está fazendo e sem um posicionamento bom que nos ajude a ser atores realmente disso do que está acontecendo. Nós estamos, no meio de um grande processo e que ele é contínuo, na verdade, para ser bem sincero. O que a gente tem conseguido fazer é que a gente tem tentado fazer acordos
e com algumas organizações e trabalhando com comunicações, estratégias em um nível ah, mais estratégico mesmo. E nesse contexto das eleições, nós estamos buscando trabalhar com metanarrativas e mensagens-chave para algumas comunidades locais. E nós ainda não conseguimos chegar à mídia principal televisiva. Eu acho que, assim, a gente sabe que não é fácil, né, chegar a essas grandes mídias, mas a gente pretende chegar lá. Nós estamos buscando diferentes vozes, vozes do território e outros tipos de vozes que não são consultadas por essas mídias principais. Thank you very much indeed, Juliana. So Rosie, back to you and to the online questions and any other contributors. Bom, volto com você, Rosie, agora. E aí a gente dá andamento para as perguntas que estão aí do pessoal presencial e do online. Tem uma colega de Moçambique, a Marta, ela fez comentários no chat. E aí, se vocês quiserem, puderem reagir a esses comentários que ela fez aqui, que seja relevante para vocês. E depois eu tenho a Anabel Marim, que fez uma pergunta também. Queria que vocês comentassem. E temos outra. Eu vou ler as perguntas aqui. Marta, se você ainda estiver online e você quiser comentar aqui no chat, com relação a Moçambique. Marta tá offline. Talvez seja possível. Cres Pereira tá por aí? Bom, vamos seguir adiante. Se você voltar, vamos para a pergunta da Anabel aqui. Você está aí, Cres. aqui com um problema de áudio. Boa tarde, Crescêncio, aqui a falar de Maputo, Moçambique. Eu acho que a Marta deve ter saído, mas eu posso reagir a algumas questões. Primeiro, fazer talvez um ponto de situação em relação ao nosso texto, a nossa contribuição sobre engajamento cívico e transição energética justa em Moçambique. São perspectivas das comunidades locais. Então, este texto preparado com Alex e o colega Euclides do IES, o Alex está aí em Belém na mesa, a quem cumprimento, e saúdo também a todos os outros. Baseia-se mais ou menos em 3 anos de pesquisa que nós realizamos e diálogos com a sociedade civil, onde incluímos jovens, mulheres, autoridades locais também, em 3 províncias produtoras de energia em Moçambique, Inhambane, Tete e Cabo Delgado. Então, nós, nesse artigo, talvez a mensagem que trazemos possa responder também a várias outras questões. E a mensagem considera que uma transição energética justa deve considerar uma escuta e uma aprendizagem com as pessoas que estão mesmo na linha de frente da extração energética e da vulnerabilidade climática, que aliás é um dos temas que cobrem esta edição especial do AIDS. E é isso que nós fizemos, que é trazer as experiências das comunidades e mostrar que elas não são comunidades marginais, mas são fundamentais, não é, para definir o que realmente significa a transição energética. E no nosso texto nós exploramos vários tópicos, não é? E um dos aspectos centrais tem a ver com
a justiça e a inclusão social, sobretudo na região onde a Marta, que é uma das colegas que está aqui conosco, mas que teve que sair, não sei porquê, é uma região que tem grandes projetos de exploração de gás natural, que é Cabo Delgado, mas que tem um conflito em curso, que é o conflito armado protagonizado por um grupo terrorista denominado Al-Shabaab, que se denominam como jovens, não é? Então há deslocamentos, há perdas de terras, há tensões. Então este é um contexto, as comunidades não participam das decisões e não estão a usufruir dos benefícios da transição energética que está em curso no país. Então, há carência, por exemplo, em termos de investimentos em infraestruturas descentralizadas, redes, por exemplo, de energias renováveis, solares, não é? Hídrica mais na região centro do país, sobretudo, onde temos uma hidrelétrica, não é, de Caura Básica. Então, são questões mais de prover aquilo que são as necessidades, não é, das comunidades. Então, se nós não olharmos para essa dimensão mais de garantir os meios de subsistência, meios de vida, não é, para as comunidades locais e entender o que elas realmente procuram, dificilmente vamos ter a tal transição energética que nós esperamos. Estaremos a reproduzir, talvez, lógicas do passado em que beneficiam mais as empresas e a elite dominante que está ligada a essas empresas do setor energético. Então, esta é uma outra dimensão relacionada com as empresas que tem que ser olhada com atenção, que tem a ver com a sua responsabilidade social e também que tem a ver também com os modelos, não é, de governação transparente e responsável. Então, eu acho que o nosso artigo também mostrou um pouco disso, que o Estado, as empresas têm que garantir mecanismos, não é, de redistribuição de benefícios para as comunidades locais. E a outra componente, talvez mais geral, tem a ver com os impactos das mudanças climáticas. I think we need to ask you to wind up the question now because we've got several Desculpa, more to a gente só respond. vai precisar cortar você um pouquinho, porque tem outras pessoas esperando. Me perdoa, mas maravilhosa a sua contribuição. Muito obrigada por contar isso para nós. Bom, aqui a gente tem outras perguntas pendentes aqui, a gente não quer deixar de responder ninguém. Bem rapidinho, vou tentar falar rapidinho. O meu nome é Anabel Marim. Eu queria trazer uma reflexão em forma de pergunta rapidamente, considerando o tipo de contexto que a gente tem. Eu queria pensar em relação às agendas de segurança, defesa e a autossuficiência. Muitas vezes nós pensamos em como que a nossa estratégia deveria, ser em relação à preocupação do detrimento da urgência climática e com quem estamos realmente a falar com esse tipo de trabalho que destaca as injustiças. Será que esse contexto em mudança também deve remodelar as partes interessadas e os públicos que pretendemos envolver? E quem achamos que continuará a apoiar essas reivindicações, à medida em que a tensão política e os recursos se afastam da sustentabilidade para a segurança? Obrigada, Anabel. Eu acho que nós temos eu vou passar para você, Alex, talvez, para a gente tentar finalizar nossa reunião em relação a tudo que nós temos pendente. Nós temos algumas dinâmicas em relação à contribuição. Bom,
Obrigada pela excelente pergunta. Eu vou voltar para a Mel. E em relação à militarização, segurança e também em relação a aqueles que estão defendendo a indústria, mas se você a forma como eu vejo essa questão é uma maneira como eu vejo pessoalmente isso. E como nós desafiamos um sinalista para pessoas que buscam uma igualdade. Systems, and that system is what is extremely colonial, because the system that is colonial, it's colonialism is structural violence. It is violence that is perfected in systems, in the structure, but if it was just operating in isolation from other systems of oppression, it was not going to survive until today. And therefore, we also look at how even the ideologies, the knowledge systems are extremely, extremely violent to indigenous people. The violence on the indigenous people's knowledge systems, on their cultures, on their identities, how the energy transitions are threatening, the dominant ideas around energy transitions are threatening the identities of indigenous people. They are threatening the sacredness of the indigenous people's lands and territories. And this is what we are challenging. And this is what is extremely colonial, that colonialism is no longer a system where we're talking about the occupation of another country by another country, but it is also perfected in ideas where the indigenous people in the US, for example, are facing the same violence, the same militarization, just as what is happening in countries in the global south, that it is no longer a geographical divide, but it is a divide between who is the most vulnerable in the communities, and those are considered the people that are supposed to give their everything so that the most powerful can thrive. And therefore, militarization, securitization, it is a weapon, the same as the dominant ideologies around development. And this is why we are seeing across the world, people are fighting against development, but not because they don't want development, but the development is extremely violent on women's bodies, on the bodies of the working class as well, and on the ecosystems. And this is why people are fighting, because that development is extremely colonial. I think that's what I can say for now. Thank you. Thank you, Mela, for the powerful reminder of how interconnected these systemic issues are. Francisco, you had a brief comment on dynamics of extraction, and then we'll go back to the room, I think, for responses to Sam on theorizing from below and whether social movement-led insights can take us beyond mainstream thinking on transition. A couple of telegraphic comments about alliances. Center-periphery alliances can happen within Global North and Global South. What the Portuguese resistance lithium mining show is that the urban-rural alliance is really important, and it's a center-periphery analysis beyond the Global North, Global South. The second thing is about, I don't know who, I didn't get the name of the person who asked about if we should continue to speak about energy transitions. You will notice that our title is, talks about energy expansion, and we see those, the numbers are very clear. We're seeing an energy expansion of consumption and production. New technologies are added. More than being added, they are increasing the demand of old technologies. So that is clear. But what these works show in this special issue is how that is materially manifested in an expansion
on the territories. We see a territorial expansion of this process, which clearly shows that we are not on a path to transition. And transition means many different things for many different people, but it needs to be materialized. And what we see on the ground is an expansion. Thank you, Francisco, and thank you very much also to Juliana, to Lucas, to all our contributors in the room. And now back to ideas. Skipped the question from Sam Hickey because he also said in his comments that he was already starting to read the bulletin, so we'll let him continue to read the bulletin. So over to you, Pete. You were going to pick up on the there's a couple of questions actually. One was the question which we haven't yet faced: is it really a transition? And I think that's a really important point. I think in lots of ways what we're seeing is renewable energy adding to the energy mix, but not currently displacing fossil fuels. So this is a really important point. We really need an approach which leaves increasing amounts of fossil fuels in the ground. And as you know, Colombia and others are there pushing for a fossil fuel non-proliferation treaty. But there are other approaches to trying to do the same thing. So at the moment where, you know, energy sources are being added to the energy mix, but not really displacing the core problem from a climate point of view, at least, which is dependence on fossil fuels. But I wanted to come back to one of the earlier questions as well, which was around access. Where's the question of access to energy in all of this? Because it's also related, because you see what I'm observing is that fossil fuel industries increasingly recognize they're losing the argument around climate change, but they're claiming that meeting the energy poverty needs of the world's population will still require huge amounts of fossil fuels. And yet, so we have to ask questions about who and what the energy is for. And as I think our presentations have shown, in many cases, it's energy for industry, energy for mining, or as Annabelle just reminded us, energy for military. And it's often not for meeting poorer people's needs. And we constantly need to fight that battle and shift the narrative, as Juliana would say. Thank you so much, everyone. A huge round of applause for our panel, and thanks for all the efforts that you made to get there and for sparing time. And thank you to all of our comms colleagues who have made a really good job of supporting this complex bilocating event. And we wish you all the best for the remainder of your time in Belém, colleagues. Thank you very much. Oh, and the interpreters as well, who've done a brilliant job. Fantastic job by the interpreters. Muito obrigado. Muchas gracias a todos. Great. Thank you all. Thank you all. Have a great time in Belém.